Boa noite. Iniciamos a nossa webaula na UC de Automação de Processos Industriais. Pessoal, nós temos bastante assuntos para tratar nessa UC, principalmente a parte de CLP, de ladder, essa diagramação, projeção. Só que nesse primeiro momento vamos ter uma pausa para falar sobre laudos e relatórios técnicos. Pois bem, na última entrega aí tive alguns colegas pedindo, né, e visto que esse assunto, de fato, não tem nada em específico dentro da grade para parar para explicar, hoje nós vamos pegar uma das aulas de automação para falar sobre relatório e laudo técnico. Lembrando que esse tipo, né, de informação, eu vou mostrar para vocês onde tem, não é tão difícil de encontrar na internet como fazê-lo, só que como já vamos parar para fazer isso, eu trouxe, né, a professora Lilian, que ministra aulas aqui sobre esse assunto, né? Bem mais safa e mais, tem uma proficiência maior do que eu nessa parte de explicar sobre relatórios. Então, nesse primeiro momento, vamos ver um vídeo do Senai Play falando sobre, e a Lilian vai vir depois desse vídeo explicando, né, sobre relatório técnico e tudo mais, para que a gente tenha esse momento e que vocês, né, possam receber ainda mais conteúdos e mais explicações sobre o assunto, tá bom? Primeiramente, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, que vai ter o vídeo do Senai Play. Então, vamos lá. Eu estava no cá de cima, pessoal, deixa eu abrir o Senai Play aqui, ó. Então, ó, aprenda a produzir um laudo técnico. Esse aqui eu estou colocando para vocês no chat, tá bom? E coloco lá na plataforma também, junto da webaula gravada de hoje, para quem quiser assistir. Tá? Então, vou dar play no vídeo aí, vamos vê-lo durante os próximos 11 minutos. Muito bem, então, pessoal, tenham uma boa tarde. Aqui é o professor Cláudio Moraes. Muito bem, então hoje a gente vai trabalhar um pouquinho o conceito de o que é um resumo e como elaborar um, e também os cuidados que a gente deve tomar. A primeira atividade de entrega se refere à elaboração de um resumo sobre um equipamento, né, um texto, um laudo técnico que é dado a vocês e que se encontra dentro das atividades de referência para fazer o download desse texto. Então, a primeira atividade, vocês têm que baixar um texto de contextualização para, então, elaborar um resumo. Vamos lá, então. O que é, na verdade, um resumo? Né? Qual é a definição de um resumo? Resumo é um texto, né, curto de um texto original mais longo. Né? O resumo é uma condensação das ideias principais de um texto original. Quando a gente elabora um resumo, a gente tem que levar isso em conta. Porque no resumo eu não vou simplesmente pegar o texto e transcrever literalmente para o meu resumo. Né? Eu preciso atentar, então, para as ideias principais, e limitar apenas as ideias principais. Vamos lá, então. Quais são os cuidados que eu devo ter ao elaborar um resumo? E eu lembro de quando era estudante, via meus colegas, né, ao elaborar um resumo, muitas vezes com a preocupação de simplesmente copiar parágrafos de um texto maior e ir inserindo no texto que eu deveria entregar, o qual seria avaliado, né? Mas, ao elaborar o resumo, então eu tenho que tomar alguns cuidados ali. O primeiro deles, né, um resumo, apesar de um texto original estar escrito muitas vezes lá, eu, autor, fulano de tal, penso tal coisa.
Ao elaborar um resumo, eu não posso utilizar a primeira pessoa, não posso utilizar ou fazer referência a eu, a nós, meu, minhas, nós. Porque se eu fizer isso no meu texto que eu vou entregar, na verdade eu estou me apropriando de uma ideia que estava no texto original e no momento que eu utilizo eu, passa eu, o Cláudio, por exemplo, a me apropriar as ideias do autor do texto que eu estou lendo. Então eu não posso utilizar ali eu ou nós. Eu vou dizer o autor menciona, né, tal fato, tal acontecimento. Eu devo sempre manter a mesma ordem no texto original. Então, eu verifico quais são as ideias principais do meu texto, né? E eu mantenho a ordem dessas ideias a mesma do texto que eu vou resumir. Eu não posso inverter no meu texto resumo essas ideias. O resumo, é um texto condensado, curto, né? Então, ele deve ter, segundo a BNT, a NBR 14724, fala que o resumo deve ter apenas um parágrafo. Então, né, a minha preocupação ali é ver o que tem de mais importante, quais são as ideias mais importantes e coloco essas ideias, né, num parágrafo apenas. Não devemos usar dados ou exemplos. O que acontece muitas vezes? Um autor se utiliza de dados e exemplos, como o próprio nome diz, para exemplificar alguma ideia que ele acha que, ao utilizar esses dados, vai ficar mais claro para o aluno, né, o leitor, entender. Mas, ao fazer o resumo, eu me concentro nas ideias, eu não preciso me preocupar com esses dados, talvez, de alguma forma, tentar entender por que o autor inseriu aquele dado, o que ele quis dizer, e colocar, talvez, essa ideia, se ela não está sendo repetida. E disso, né, levando em conta esses detalhes, eu vou produzir meu resumo. Para produzir o meu resumo, eu tenho que levar em conta algumas etapas, né? A primeira delas seria ler o texto, fazer uma primeira leitura, né, do início ao final, sem me preocupar em resumir o texto nessa primeira vez, para poder identificar qual é o tema central que o meu texto aborda. Eu sei, já fui aluno, como eu disse anteriormente, e muitas vezes na faculdade, na escola, o professor dava um determinado texto e pedia para os alunos resumir. E nessa primeira leitura, a gente já ia identificando, copiando as ideias, literalmente, e passando para o meu resumo, né? Só que, muitas vezes, ao encaixar essas ideias, o meu resumo, na verdade, virava um texto Frankenstein, porque não fazia muito sentido. Eu simplesmente colocava as ideias ali e esperava que elas ficassem coerentes e coesas. Então, eu faço uma primeira leitura, e ela é importante para identificar, bom, mas sobre o que está falando o texto que eu estou lendo, que eu vou ter que resumir. Eu vou fazer uma segunda leitura, aonde eu vou, então, procurar identificar aquelas palavras que eu não conheço, né? Vou procurar no dicionário, vou procurar no Google, qual o significado daquelas palavras ou até mesmo os conceitos que são colocados ali. Porque se eu entender o que aquilo quer dizer, eu posso entender as ideias que estão sendo transmitidas naquele momento. Posso fazer um terceiro momento, então, quando está tudo claro para mim, e eu identificar, então, as ideias principais. Se é um texto mais curto, eu posso fazer uma identificação por parágrafos. E, lógico, perceber depois se essas ideias não estão sendo repetidas. Por fins didáticos, né, muitas vezes o autor repete várias vezes a mesma ideia, às vezes ditos de formas diferentes ou com complexidades diferentes,
para que o leitor possa entender aquilo que ele está falando. Mas que, no meu resumo, não será necessário eu repeti-las. Portanto, faço uma segunda, terceira leitura ali, sublinhando aquelas ideias em cada parágrafo, se for o caso, como disse anteriormente. Porque isso, né, vai me permitir lembrar. Porque se for um texto pequeno, lógico, daqui a pouco se eu tenho o hábito da leitura e tenho uma boa memória, eu consigo então memorizar aqueles itens. Mas fica mais prático a gente sublinhar com marca-texto, com lápis, aqueles parágrafos, aqueles trechos ali que eu julgar que tem ideias importantes. Também facilita muito a minha vida se eu escrever lateralmente, né, a essas ideias circuladas, marcadas, enfim, o que essas ideias representam se eu escrever com as minhas palavras. Às vezes 2, 3 palavrinhas ali. Né? Isso, na verdade, é uma boa técnica até para estudar, né? Para uma prova, onde faço essa leitura, todas essas etapas iniciais, e no dia que for estudar, eu não preciso reler todo o texto. Eu releio minhas notas, anotações que eu coloquei lateralmente ao meu texto ali. Bom, tendo isso em conta, né, eu verifico se essas ideias não estão sendo repetidas. Se estão, eu não vou transcrever isso para o meu texto. E vou fazer a redação no meu resumo. Então, vou ver lá na sequência, na ordem cronológica, como disse anteriormente, né, para então redigir meu texto. De modo que eu possa então colocar ali, sem dar a minha opinião, né, o que aquelas ideias querem dizer. Eu tenho que cuidar, porque no resumo não pode ter a minha opinião, certo? Resumo é a condensação, como eu disse, das ideias principais. E, finalmente, né, após a redação do meu texto, eu faço uma revisão ali para ver se não encontro erros ortográficos, erros de acentuação, erros gramaticais. E produzo ali o meu texto em um parágrafo. Só para finalizar, é bom eu atentar para o seguinte: quando eu juntar essas ideias com as minhas palavras, eu tenho que conectá-las. Então, eu tenho que utilizar elementos de coesão, né? De modo que uma ideia, quando eu ligar com outra ideia, possa fazer sentido. Então, eu utilizo aqueles elementos de coesão, como, por exemplo, mas, porém, todavia, sendo assim, pois, e assim por diante. Bom, pessoal, essa foi uma breve explicação de o que é um resumo, as etapas de elaboração e os cuidados que eu devo tomar. Espero que tenha ficado claro para vocês, né? E qualquer dúvida, estamos no chat, dentro do ambiente ali, para serem esclarecidos, ou até mesmo por e-mail ou através de perguntas no fórum. Tenham uma boa tarde. Voltando para a nossa web aula aqui, a Lilian presente para explanar um pouco mais sobre essa questão de relatórios técnicos, relatórios e laudos técnicos. Lilian, a palavra é contigo, à vontade. Obrigada, Everton. Boa noite, pessoal. Eu sou a professora Lilian, sou aqui da área de gestão, da área de logística e da área de comunicação também, né? Estou aqui hoje para passar um pouco para vocês sobre relatórios técnicos, né? E aí a gente vai seguindo aqui, tá? Vou compartilhar minha tela com vocês e aí a gente já vai dar início.
Eu creio que vai estar liberado aí para compartilhar a tela. Vamos ver. Aí, tá funcionando legal. Cláudio, tá vendo bem? Você entrou durante a explanação do vídeo lá, agora dos slides. Perguntar se tá legal, tá bem. Não sei se você tá com fone hoje, puder pelo menos mandar um emojizinho aí o joinha, né? Se tá legal aí, tá ouvindo bem a gente. Creio que sim, só tá mudo, Lilian. Fica à vontade. Pessoal, boa noite. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre relatórios técnicos, tá? Esse capítulo, na verdade, essa parte do nosso curso, qual que é o objetivo, né? A gente vai ajudar você a escrever os relatórios técnicos, buscando atender ali às suas necessidades para você descrever um determinado processo, ou se no caso de apresentar o funcionamento de um aparelho, ou pode ser também ali o momento de um experimento. Nessa aula de hoje, né, a gente vai falar um pouco sobre o relatório técnico, e aí a gente avança para outras etapas. Aqui tem até citado um pouco aqui sobre a área de eletrotécnica, né? Mas a gente vê na parte de eletrotécnica, de mecânica, eletromecânica. Então, assim, esse é um assunto comum, um conteúdo comum em todos os cursos, tá? Então, assim, esse relatório técnico que é bastante utilizado e vai te ajudar a descrever ali de uma forma mais objetiva, mais clara, né? Aquilo que você observou no seu ambiente de trabalho, lembrando que você deve sempre priorizar a exatidão dos acontecimentos. O relatório, pessoal, ele é um tipo de documento que ele é muito utilizado nos ambientes organizacionais. A principal finalidade dele é o quê? Relatar ocorrências, atividades, funcionamento das máquinas, que pode ser ali através de dados, e também estatísticas. Ele apresenta, pessoal, assim, na sua estrutura, uma sequência de fatos, que pode ser, assim, relacionado a um acontecimento específico ou simplesmente para a gente justificar que não teve nenhum tipo de ocorrência. Um relatório, ele precisa o quê? Ser fiel aos fatos, ser objetivo e claro, ser exato no relato de acontecimentos, precisa o quê? Ser analítico, além de dependendo do modelo, ele precisa ali indicar propostas, conclusões e até mesmo soluções. Seu objetivo principal, nesse caso, é o quê? É compartilhar uma visão sobre a realização de algum trabalho, algum problema que foi identificado, né? Ou até mesmo alguns resultados em que a gente pode ali sugerir possíveis soluções. Mas para você escrever um relatório, pessoal, é importante assim até você seguir um roteiro, né? Eu diria assim, fica até mais fácil. Por quê? É importante que você saiba até responder essas perguntinhas aqui, que elas vão te direcionar a escrever esse relatório. Você vai colocar lá, né, o que, por quê, onde, quando, como e finaliza com uma solução, tá? Respondida essas perguntas, aí você sim será capaz de redigir um relatório, né? Importante, que aí eu vou passar nos próximos slides, que vocês saibam que existem relatórios com finalidades específicas. Aqui eu vou falar um pouco para vocês sobre alguns tipos de relatório, tá? Esses relatórios, pessoal, eles são redações técnicas e é muito importante relatar as mais variadas atividades que pode ser ali em áreas diferentes. Essas atividades diferentes, né, e variadas, elas podem ser a participação em um evento, pode ser uma visita, técnica, no caso, uma visita a um espaço cultural, ou simplesmente pode ser um relatório que você vai emitir ali de alguma situação em sala de aula. Ele também pode ser um relato de uma experiência, de uma pesquisa, de um livro ou filme. Ou seja, nós temos inúmeros tipos de relatório. Pode acontecer no seu trabalho, que para a gente aqui é o que a gente vai levar em consideração, né? Mas também em escolas, em universidades. E os relatórios, pessoal, os mais utilizados são relatório
técnico, de visita técnica, tem relatórios de não conformidade, relatório de ocorrências e também relatório administrativo. Lembrando, pessoal, que para você escrever um relatório, você deve sempre utilizar uma linguagem formal, a língua culta, procurando ali padronizar a sua língua, tá? Porque se trata de um ambiente formal. Então, assim, você tem que ali escrever de uma maneira bem mais correta. E aí a gente começa falando aqui sobre o primeiro relatório, que é o relatório técnico. Eu até coloquei aqui um modelo de um relatório técnico, tá? Existem as normas brasileiras, né? Tem a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, e tem uma infinidade de normas para diversas áreas. E a NBR 10.719 é a que trata e que traz um modelo ali específico de um relatório técnico. E esse documento, ele tem como objetivo o quê? Coletar e armazenar todos os dados que foram observados ali numa visita técnica. Por meio desse material, que você vai ter o quê? Acesso a um histórico completo, poder fazer ali análises mais assertivas, além de que construir planos de ação. Nesse exemplo aqui, pessoal, eu coloquei sempre ali, ó, você vai colocar um título e um subtítulo. Qual que é esse tipo de relatório? Mas ali na frente eu vou mostrar para vocês que tem um outro de visita técnica que você pode também utilizar. Existem vários modelos, tá, pessoal? Tem empresas que criam o seu próprio modelo de relatório, que tem o timbre da empresa, tem outras informações, tá? Esse aqui é porque é um modelo que ele é padrão pela NBR, tá? Aí você pode colocar ali se é um projeto, se é um programa, se é um plano, né? Sempre identificar a data. Quem que é o autor desse relatório? Tá? Se é uma instituição que está executando, se é uma instituição patrocinadora, e muito importante a parte do resumo, pessoal. Eu diria que essa é a parte mais importante do relatório, onde você vai descrever todo o acontecimento, tá? Existem alguns itens aqui que algumas empresas não consideram tão relevantes, como colocar palavras-chave, tá? Colocar edição. Aqui, no caso, se for um relatório, até mesmo de escola, de universidade, tá? Aí, o outro modelo aqui, eu até coloquei um exemplo aqui com figuras, tá? Que é um relatório de visita técnica. Mas o que que é uma visita técnica, né? Por exemplo, o funcionário foi lá, né, executar um serviço na prestação de serviços e ocorre por meio de um pedido que foi solicitado pelo cliente. Como, por exemplo, aqui, eu vou mostrar para vocês, aqui foi solicitado uma manutenção de um elevador. Em muitos casos, ela está muito relacionada à visita técnica, a uma manutenção, a uma inspeção, pode ser instalação ou auditoria também. Durante a visita técnica, é onde ocorre ali uma manutenção corretiva, tá? Nesse relatório é importante a gente colocar a principal causa dessa visita, né? Qual que foi o problema identificado, o serviço que foi executado, se tiveram peças que foram trocadas e alguns outros registros que a gente considerar que também são importantes. Esse relatório também serve para a gente fazer a manutenção preventiva ou inspeções também pode ocorrer, né, durante a visita técnica. E é nesse ponto, pessoal, que o profissional ele tem como missão verificar conformidades e não conformidades. E aí, mais na frente, eu vou mostrar para vocês o modelo de relatório de não conformidades. Esse relatório aqui, ó, tem lá no início o diagnóstico, que, segundo o relato do cliente, né, necessitava realizar a manutenção do elevador para verificar se está em condições de uso. Logo abaixo tem a descrição do diagnóstico, né? Onde o técnico lá, o profissional, ele observou que era o que? Uma sujeira no controle de comando, e aí o funcionário que ele procurou fazer esse relatório através de imagens, né? Mostrando todas as etapas, ele identificou ali todos os serviços que foram realizados, né? Foi a limpeza de quadro de comando, a quantidade, o valor, porque isso gera um
custo, né, para a empresa. E aí ele deixou até anotado ali, no caso de ter havido algumas pendências, como verificar a casa de máquinas, pois está com ausência de iluminação. E muito importante, gente, um relatório, ele deve estar sempre assinado, tanto pelo técnico que realizou ali a visita, como o cliente, né? Porque ele solicitou, ele vai verificar e ele vai dar o ciente de que aconteceu essa visita técnica. Ou seja, é um resumo de tudo aquilo que aconteceu naquela visita. Já o relatório de não conformidade, que eu falei anteriormente, eu coloquei até aqui uma preventiva em ar-condicionado que é realizado mensalmente, né? Provavelmente vocês já podem ter ouvido falar, né, nesse termo de não conformidade, porque ele é muito utilizado em vários segmentos e processos também. Muito comum ali nos setores de inspeção, auditoria e manutenção também. Esse termo ele é muito aplicado também assim na qualidade de serviços, de produtos, equipamentos e procedimentos também. Como, por exemplo, eu coloquei aqui para vocês na manutenção preventiva periódica, né? Quando um equipamento ou uma máquina não está funcionando corretamente, ele entra nessa lista de quê? De não conformidade. Com isso, a gente consegue agendar uma manutenção para quê? Para solucionar esse problema. E quando a gente desenvolve um relatório de não conformidade, não basta apenas a gente destacar que ele está com problema, mas é muito importante a gente mostrar que de que forma que aquele gargalo ele será solucionado. Aqui eu coloquei, pessoal, esse exemplo é que nem o anterior, é muito importante vocês colocarem toda a identificação. Naquele primeiro lá de relatório técnico, até falei para vocês que existem algumas empresas que criam o seu próprio modelo de relatório, coloca o timbre, identifica ali a empresa, data, quem que é o cliente, tem identificação da empresa, tem identificação ali do ativo, que no caso aqui seria um ar-condicionado, né? Tem as fotos, tem o serviço que foi prestado, ou seja, ali nesses relatórios, o que que é mais importante? É a gente exatamente descrever o que que o colaborador, o que que o técnico lá, ele foi realizar, o que que foi solicitado, né? Se tinha algum problema, se ele conseguiu fazer um diagnóstico e posteriormente ele escreveu o que que ele diagnosticou e demonstrar ali no final qual que foi a solução e qual o serviço que foi executado também. Lembrando, tá, que tem sempre lá embaixo, tem que conter, pessoal, obrigatoriamente, ali a assinatura do cliente e do funcionário que prestou o serviço também. Tem os relatórios de ocorrência. Esse tipo, pessoal, ele é muito comum como uma ferramenta de registro das atividades ou de acontecimentos que estejam relacionados ao seu contexto. Mas o que que acontece, né? Eles são geralmente utilizados para relatar acidentes, problemas em máquinas, situações adversas, ou simplesmente para assegurar que aquela rotina de trabalho ocorreu dentro da normalidade. Tá? Existem algumas empresas que fazem esse relatório digitado ali, né? Mas ainda existem algumas empresas que têm o livro de ocorrências, ali onde o funcionário ele vai escrever de forma manual, por exemplo, é, uma lâmpada simplesmente queimou, né? Aí o funcionário vai relatar que naquele dia, durante o seu plantão, no seu turno, ocorreu uma lâmpada, né? Teve um curto-circuito, alguma coisa do tipo assim, vai descrever a situação. Ou simplesmente ele vai só escrever que ocorreu tudo dentro da normalidade. Ele deve conter, pessoal, horário, data, local, além de pessoas envolvidas. Que nem vocês viram nos slides anteriores, os outros modelos de relatório, eles sempre pediram, sempre colocaram o quê? Fotos dos acontecimentos, mas para quê? Para que a gente possa comprovar todos aqueles fatos relatados. Não é obrigatório, mas assim, é sugestivo que se coloque fotos, tá? E para finalizar esse modelo de relatório,
é necessário o quê? Que lá embaixo a gente coloque algumas recomendações de como que o problema foi resolvido, apontando ali soluções ou fazendo algumas propostas. Nesse exemplo aqui, pessoal, tem aqui alguns dados como emitente, data de emissão, a hora, data da ocorrência, a hora da ocorrência. Então, aqui tem todos os espaços separados e também o assunto da ocorrência. E sempre que nem naqueles anteriores, tem um espaço ali que pode ser descrição da ocorrência ou resumo, né? Que é onde ali o profissional ele vai relatar ali para a empresa o que que aconteceu. Mas é importante também, pessoal, que assim fica até um pouco repetitivo, mas é importante, pessoal, tem que ter os dados de quem está relatando ali aquela ocorrência, aquela situação. Porque assim, não faz sentido nenhum a pessoa emitir um relatório e ela não assinar ali embaixo, né, que foi ela que comprovou todos aqueles fatos. Geralmente, desculpa, esse relatório, pessoal, ele é encaminhado para um setor responsável. Que aí, quando a gente chegar lá no relatório administrativo, eu vou mostrar para vocês o que que acontece com todos esses relatórios que foram gerados, né, durante o período, que pode ter sido durante uma semana, pode ter sido durante um mês, tá? E o relatório administrativo é esse daqui, é como se fosse um resumo, pessoal, de todos os relatórios, de todas as ocorrências, né? E ele deve ser realizado por quem? Pela pessoa responsável por aquilo que é apresentado no relatório, né? Digamos que você é o técnico que cuidou ali de toda a parte de manutenção durante um período, e aí você vai levar lá para o seu gestor imediato, né? Todo todo aquele livro de ocorrência e todas aquelas ocorrências. Aí, a partir daí, é que ele vai fazer um relatório como se fosse um resumo de tudo que aconteceu durante aquele período, tá? Se existe um problema em determinado setor, a pessoa que deve redigir o relatório é quem está lidando diretamente com o problema. Por isso que eu estou falando aqui para vocês. É importante que a pessoa que estava ali diretamente no local, que teve aquela ocorrência, que teve aquele problema, ela precisa se identificar, né, que foi ele que estava ali naquele momento. Deve conter, pessoal, cabeçalho, tipo de documento, a data, o departamento ali, né, que produziu esse relatório, empresa e, no caso, destinatário. Ele deve ter sempre, pessoal, uma introdução que vai abordar ali os principais motivos do relatório, um desenvolvimento, onde deverão constar informações mais relevantes, problemas encontrados, e, por fim, a conclusão, onde serão feitas ali recomendações sobre possíveis soluções ou propostas sobre os problemas abordados. Mas é importante ressaltar o quê? Que o relatório, pessoal, principalmente nesse caso aqui, se for administrativo, se for um relatório de ocorrência, se você não souber por onde começar, você vai sempre dividir em 3 etapas. Fez uma introdução de um problema que aconteceu, vai desenvolver, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Vai desenvolver descrevendo o problema que ocorreu e você vai finalizar ali com algumas recomendações ou possíveis soluções, como se você estivesse escrevendo um texto dissertativo, né? Ali uma redação contando um fato ali que aconteceu durante um período, tá? Pessoal, então era isso que eu tinha para passar para vocês hoje, tá? Desejar a todos ótimos estudos. E aí, só falar para o Everton, né? Pode contar comigo, que a gente está junto aqui. Precisando, é só chamar. Ele agradece a participação, né? Muito importante e grande valia para a gente, justamente pela questão dos relatórios, né? Os demais colegas aí, não sei se foi o caso do Cláudio e do Wilton que estão presentes, mas os demais que estão assistindo esse vídeo gravado pontuaram certa dificuldade na resolução de SAPs. E justamente a gente teve essa pausa aqui hoje para falar desse assunto, porque no nosso dia a dia, né? Não vai não vai fugir disso, né?
Quem trabalha aí, se não está num cargo de liderança, geralmente quando é técnico, fica responsável por algo, por uma área, né? Então, o que acontece? Quando você está na pista, né? Você está lá na pista de manutenção, trabalhando com as equipes, você não vai ter problema nenhum, que muitas vezes você só relata e tem alguém que documenta. Mas quando você é o técnico, é o líder, faz a gestão, coordenação, gerência, né? São diversos os cargos que são inerentes à nossa área de PCM, para quem está na manutenção, projetos também, da mesma forma, você tem que documentar. Então, você vai ter que emitir laudos, você vai ter que emitir parecer, você vai ter que emitir relatório, e não tem jeito, né? Vai ser de suma importância. Não entendi, Cláudio, sua mensagem. Mas depois você pode falar, na hora que terminar aqui, eu já te passo a palavra, Cláudio. Então vai ser de suma importância que saibam sim escrever, né? E, e é muito necessário. Então não vai fugir disso, vai ter que documentar muita coisa, vai ter que escrever e, e não vai ter jeito. Então tem sim que saber e como pontuado, né? Não sei se o Cláudio está falando aí, não foi, se você pontuou, Cláudio, não foi a sua que motivou, não. Tivemos diversas conversas com o coordenador da escola, o Luthieri, e diversos colegas pontuando que não sabiam como fazer um relatório. E isso já depois da data de entrega, né? Que infelizmente foi quando o pessoal correu atrás. Então, já tivemos casos que chegou a coordenação, o coordenador veio falar comigo e a gente tomou uma solução que é de fazer essa primeira aula aqui, que é a próxima, né, depois das entregas, sobre relatório técnico. Trouxe a Lilian também, que já é mais safa nessa área do que eu, justamente para somar, porque vocês vão precisar continuar fazendo. No curso técnico aqui não vai sair daqui sem fazer relatório técnico. Não tem jeito. Então, cada UC que passa, a gente vai aprimorando a nossa habilidade em confeccionar relatórios. Nessa aqui mesmo, recebi relatórios bons, que eu vou pontuar, né? O parabéns aí para o João Vitor, ele conseguiu fazer bons relatórios, né? Tivemos outros colegas também? Sim, tivemos colegas que fizeram bons relatórios também, mas alguns ainda tiveram essa dificuldade, como foi pontuado, conversado com o coordenador conversou comigo, e hoje fizemos esse momento, justamente para estimular vocês a buscarem esse tipo de informação também. Por quê? Aqui não é o curso presencial, né? Que você chega, tô com dúvida nisso, professor, tô com dúvida naquilo. A gente está aqui para ajudar, é claro, mas tem que ter uma proatividade de vocês também. Não é coisa para eu estar falando aqui no meio do curso, mas infelizmente é a realidade, né? Que vem acontecendo. Pessoal que não vem na web aula, que não participa, entrega tudo em cima da hora e depois, quando a dificuldade chega, o pessoal quer uma solução e não quer correr atrás, quer que a gente resolva. Então, de fato, isso aqui é 80% de vocês estudando fora da web aula. Então, vocês têm que manter estudando pelo menos 1 hora por dia, como eu falo sempre no final da aula, e busca nessas informações. Porque se alguém chega para mim com modelo de relatório, me envia no e-mail, pede para eu pontuar, para eu visualizar, para eu dar uma luz, beleza, né? É uma dúvida que dá para pontuar. Agora chegou no ponto que disse que não sabia fazer e pelo jeito não tinha pesquisado também. Então, a gente parou aqui para fazer isso e daqui para frente seguiremos e os relatórios serão cobrados. Tá bom, senhores? Creio que ficou claro. Creio que a partir desse momento, né, conseguimos chegar num denominador comum, que é de fato ter essa aula sobre relatório. Quem não assistiu inteira vai ter a gravação também e seguimos para a nossa automação. Como separamos esse momento, fugiu um pouco do meu planejamento, né? Porque aqui o normal é a gente trabalhar técnica, 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 vem técnica de manutenção, técnica de automação, técnica de montagem. Então é muito em cima do campo, do geral, né? Muito pouco nessa parte de, no caso aqui, né, de coesão, coerência, introdução, então por isso a Lilian foi de suma importância na data de hoje. Estou mostrando para vocês, ó, eu fiz uma pesquisa direta aqui no Google, modelo de relatório técnico, e encontrei esse documento aqui para vocês. Certo? Aqui, ó, ele já diz, ó, introdução, parte teórica relacionada ao estudo em questão. Vou fazer a introdução de uma bomba centrífuga. Então, vou lá, né? O ativo em questão para realização de manutenção é uma bomba centrífuga com os dados tal, marca tal, volume tal, tudo, que está instalada
laboratório do Senai, Celso Charuri, e a mesma é alvo de manutenção preventiva e preditiva. Preditiva porque a gente está trabalhando com termografia e análise de vibração. Objetivo: realização de manutenção preditiva e preventiva na bomba centrifugal. Procedimentos experimentais, materiais, aí você vai listar, né? Todos os materiais que você vai usar. Ah, vou usar gacheta, vou usar um pano, vou usar um desengraxante, vou usar graxa para lubrificar, vou usar lubrificante. Equipamentos, vou usar um visor termográfico, análise vibracional, chaves em geral, diversos outros, né? Quais são os métodos? Iremos realizar a desmontagem seguindo o padrão. Aí você pode ser na sua empresa um POP, né? Um procedimento de operação padrão, ou seguindo o manual técnico do equipamento X, e assim vai, né? Aqui seria para manutenção. Resultados e conclusões, lá embaixo. A manutenção, né? Por meio da análise vibracional, verificamos que os parafusos não estavam torqueados conforme especificado no manual. E também foi verificado que o rolamento já apresentava desgaste, né? E a conclusão: é necessária a troca dos rolamentos seguindo, né, a especificação do manual do fabricante e fora realizado o reaperto. É necessário que a manutenção preventiva seja diminuída para que o equipamento mantenha suas condições de projetos, né, sendo respeitadas e para que ele tenha vida útil e confiabilidade dentro do que é esperado na sua utilização. E a bibliografia se você utilizar. Então, aqui de forma bem rápida. É lógico que no presencial vocês ficaram lá 8 horas. Eu imagino que em 8 horas rendeu assunto pra caramba para escrever. Então, é justamente concatenar essas ideias. Tá? Aqui bem rápido com vocês, mostrando que também procurando aqui a gente consegue encontrar modelos de relatório, e agora sim partindo para a nossa SAP. Então vamos lá, para a nossa SAP de automação, e hoje eu vou ter que deixar uma tarefa para vocês, tá bom? Como aqui é a aula do dia 5, a gente já falaria sobre CLPs, né? A gente vai falar sobre ladder, falar um pouco também sobre pneumática e hidráulica. Eu vou deixar uma tarefa hoje, tá bom? Tem aqui, ó, creio que vocês estão vendo minha tela, né? Tem esse documento aqui, ó, na aba Biblioteca. Boa noite. Boa noite. Da biblioteca aqui, ó, Introdução à CLP. Esse aqui vai ser o que vai guiar a nossa próxima web aula, tá bom? Então, pedir para vocês fazerem as leituras. Mas você as... não tá no SAP não, né, professor? Não, a gente vai ver as SAPs mais para frente. Dessa vez, a gente vai usar uma técnica diferente. Da última Ah, vez, a tá. primeira web aula, eu falei sobre Porque SAP. até Só um inclusive eu segundo, tava olhando Cláudio. lá hoje, Cláudio, só um aquela segundo. SAP lá, e eu já quero Então você logo, fala, vai lá, fala aí. eu já quero logo começar a falar dela. Porque tem um negócio lá que eu não consigo fazer, não. Eu consigo fazer o comando. Aliás, eu consigo fazer o elétrico. Agora, o comando eu não consigo fazer, do jeito que o professor falou lá. É o Fluid Sim. Já ouviu Vocês falar usaram dele? o Fluid Sim? Sim, para pneumática hidráulica a gente usa. Pois é. O eletromagnética, eu não consigo fazer aqui no computador. Eu consigo fazer a programação do comando. Certo. Vamos lá. Então, como a Você gente não pode olhar teve, lá nela lá e não consegue fazer. como a gente não teve nenhuma aula sobre o assunto, né? Então, a gente pode ver as dúvidas posteriormente, se você quiser até compartilhar a sua tela, mas a gente tem muitos assuntos para tratar. Tem para tratar CLP, hidráulica, pneumática, que são os principais. Na questão de CLP, a gente vai trabalhar com o ladder, né, na configuração, e usando um aplicativo que eu creio que o professor deve usar aí, o Clique ou o Zélio. E na parte de hidráulica e pneumática, nós vamos usar o Fluid Sim, de fato, para fazer toda essa diagramação. O Fluid Sim tem como você fazer o comando, né? O comando dos seus atuadores, e também tem como você montar o seu circuito, seja pneumático ou seja hidráulico, né? Vai ser eletropneumático ou eletrohidráulico para atuação. Então ele tem como montar as duas coisas nele e na simulação os dois funcionarem de forma adequada,
E aí eu não dei conta de montar, não. Eu montei o outro lá, mas aí eu andei perguntando umas pessoas lá, eles falaram para mim que não consegue montar, não. Montar um diagrama. Vou ver se eu tenho um aqui, ó. Vou abrir um para você. O Tá Fluid com... sim, não, né? Eu não sei. Eu falei, vou perguntar hoje. Eu lembrei da web aula que eu tinha, né? Que a dia nós colocou na terça, né? E eu É esqueci. hidráulico ou pneumático? É Eu óleo até ou ar comprimido? olho. Então é hidráulico. Também aqui no BIM, vou abrir meu Fluid Sim aqui e vou ver quais os projetos que eu tenho aqui já dentro dos meus downloads. Não tem nenhum. Você tem ele aí ou não? Tô com ele aberto aqui. Você tá vendo minha tela? Da SAP? Não, da SAP não. Eu tenho vários arquivos aqui, ó. Ah, Hidráulica. Deixa eu ver se esse aqui tá funcionando. Olha aqui, ó. Um deles, né? Com o... Deixa eu maximizar aqui. esse aqui, Com ó. a parte, ó, do circuito, né? Aqui hidráulico e a parte de comando. Vamos ver se funciona? Esse aqui é um arquivo que eu tenho perdido aqui, ó. Beleza. Então ele faz a simulação. Vou apertar a botoeira 1, né? S1. Olha lá, ó. Ele fazendo o circuito na parte de hidráulica. Tá vendo aí, Cláudio? Ele simula também. Olha lá, ó. Simulou o avanço. Provavelmente tem que apertar de novo. Não, ele só avança aqui. É, mas Quem você tá fez no não fez o Excel? retorno. Mas você tá no Excel? Oi? Você tá no Excel? Porque ele disponibiliza pra gente fazer no Excel. Lá pelo Excel não tem como a gente fazer isso aí, não. Então, uma pergunta. Você começou falando para mim que você queria fazer um circuito no Fluid Sim. Isso. Mas lá na Beleza. planilha é para a gente fazer a atividade é desse modelo aí, para enviar. Eu entendi o que ele falou. Só que da forma que ele falou para a gente fazer lá no Excel, não consegue enviar, não. Fazer, não. Eu só não Agora, entendi por que que o Excel entrou na se você jogada. instalar o programinha para fazer o simulador, instalar o simulador, aí sim. Você está falando da SAP 1? Isso. Não, a SAP 1 ele quer que você identifique a lista de materiais, ó. Ele não quer que você faça um... Uma ligação. Não, aqui, ó. Tá. Você chegou a ler? Li, todinha. Então, vamos ver o que que ele pede no Li, final, olha lá, ó. Faça a correção da lista de materiais que o engenheiro João forneceu, analisando os itens que constam nela, coloque a quantidade de equipamentos que serão utilizados, se necessário, modifique-as. Então, ele está pedindo, Cláudio, é só para listar a quantidade de equipamentos. Aqui, ó, levantamento da lista de materiais. Então, você fez o seu programa, você vai contar, né? No caso, vocês fizeram lá no presencial. Então, você vai fazer a contagem de quantos elementos tinham lá de motobomba, quantas válvulas de alívio de pressão, né? Então, aqui é a limitadora. Quantas duas vias, né? Duas por duas vias. E assim vai. É só para contar quantos tem conforme isso aqui. Aqui não vai jogar nenhum Ah, agora não circuito, não. não, só me pegar do jeito que ele tá aí, você viu aí a planilha, né? Pega ela e joga lá embaixo, lá entendi agora. Não, Aí então, se você, fosse, então, beleza. Só isso aí. você vai colocar aqui qual que é a quantidade. É um? Você Não. É pega aqui, dois? ó, É três? você pega o Você me motor ouve? Ô, embaixo, Cláudio, mas na hora que eu falo, se você não me ouvir, não tem conversa, meu rei. Você tem que entendi. me ouvir também. Vamos lá, ó. Você coloca a quantidade aqui e aí você vai listando. Se não tiver, você coloca zero. Se tiver, você coloca 3, 4, 5. Como que você vai ver? Eu vou ver no meu circuito aqui, ó. Então, eu tenho uma bomba aqui, eu tenho uma válvula aqui para controlar a pressão, eu tenho uma aqui de duas por, de 4 por 2 vias, eu tenho acionamento por bobina lá, né, que vai ser aqui da minha botoeira. E eu tenho outra aqui, ó, para controle de pressão, eu tenho válvula de retenção. Então, tudo eu venho aqui e vou colocando, ó. Então, eu tenho motobomba só uma, então aqui É, uma. Limitador de pressão tinha duas, coloco duas. Essa válvula eu não tenho lá, zero. Essa válvula zero. Esse aqui é outro, não é o da SAP, tá? Esse aqui é outro que a gente trabalhou em outra turma aí, só para mostrar para vocês. Então, você vai preencher essa tabela aqui, simplesmente. Motor hidráulico, deixa eu ver se no meu tem aqui, né? Então, no caso ali, eu nem vi se eu tenho. Deixa eu ver aqui de volta. Eu tenho, né? Não tenho não. O hidráulico não. Para realizar movimento não. Então é justamente isso, entendeu? Válvula redutora de pressão. Então você só vai listar essa quantidade e enviar esse arquivo aqui, na SAP 1. Então no momento presencial vocês já montaram os sistemas, né? Vocês montaram só no Fluid Sim ou montaram na bancada também? não, lá a gente não mexeu, não. Eu tava indo hoje. Lá a gente não mexeu isso aí, não. Não mexeu, né? Não, liberou ontem o negócio e a aula agora é só no outro sábado.
É que você falou do professor no Fluid Sim e tal, achei que vocês já tinham feito uma aula. Não, eu falei, eu tava tentando fazer, olhando ela hoje lá e Entendido. Então tava vamos lá. fazendo lá, tava fazendo lá no serviço hoje, Ana. Para nossa, né, nossa próxima web aula, eu vou abrir aqui para vocês e mostrar qual que é o assunto, justamente para estarmos, né, adequados. Que vai ser o primeiro momento presencial e o que que traz nesse plano. É para vocês, ó. Elementos hidráulicos, simbologia, desenhos e esquemas hidráulicos para essa primeira aula. Então, vai trabalhar bastante com elementos hidráulicos, né? Então, ele vai fazer uma breve explicação e vai somar com essa SAP. Qual que é a ideia para vocês? Então, eu vou mudar a tarefa de casa, ó. Não é para fazer introdução CLP. Então, aqui, ó, eu tenho exercício de pneumática, tenho pneumática industrial e tenho aqui, ó, controle eletrohidráulico e eletropneumática. Além do material, fazer a leitura aqui sobre essa questão da hidráulica, a gente vai trabalhar na próxima aula também, mas já para adiantar. Então, como tarefa de casa, hoje nós vamos falar de relatório, né? Pedir para vocês fazerem a leitura aqui da parte de hidráulica para chegar no momento presencial e já chegar safo também nesse conteúdo, tá bom? O material está aqui na biblioteca, controle eletrohidráulico e eletropneumático. Então essa vai ser a nossa tarefa para o próximo presencial e para a próxima web aula também para a gente dar sequência. Então a gente vai falar de hidráulica, pneumática e CLP na sequência, tá bom? É a primeira, a segunda, a terceira e a quarta, é? Vermelhinha aí? Deixa eu ver, uma, duas, três, quatro, cinco, a sexta. A sexta, né? É o que cita hidráulica que vai ser a primeira. Lembrando, hidráulica, pessoal. Sim, Cláudio. Disponível para nós também? Oi? Ela tá na SAP, na nossa também? Não, tá na plataforma aqui, ó. Essa aqui é a plataforma de vocês. Tá vendo? Nossa, Aqui, ó, na aba biblioteca, controle eletrohidráulico e eletropneumática. Aí para ler a parte de hidráulica. ela tá na biblioteca, né? Uhum. Combinado, então? Beleza. É para fazer Hilton. aqui. Ah, pode falar. Pô, passa o recado pro Hilton. Eu vi lá seu envio, Hilton. Eu já vou estar verificando agora, finalizando a aula, tá bom? Beleza, boa noite, meu amigo. Boa noite. Já vou ajustar lá para você, tá? Tranquilo, tranquilo. Combinado? Então fica essa tarefa, pessoal, para a próxima web aula, justamente para chegar no presencial e na próxima web já safo desse assunto. Tá bom? Essa questão de relatório técnico e tudo mais, alguma dúvida? A Lilian está presente aqui com a gente ainda. Eu tenho uma dúvida. Sim, Hilton. Ô, Everton, eu entendi em relação a esses relatórios, entendeu? Uhum, É porque lá na empresa lá, eu já vi alguns rapazes lá mexendo com eles lá, só que assim, eu pessoalmente nunca mexi com eles lá. uhum. Já fiz OS, algumas coisas lá, mas relação ao relatório mesmo, para especificar o que tem que fazer da bomba, especificar tudo ali, eu nunca fiz, né? Eu fiz aqui Uhum. no exercício. O que eu estava achando difícil para mim, porque assim, lá o texto pede para mim estar ajudando o Juvenal, ajudando não sei quem lá a fazer, né, esse relatório aí. Uhum. Aí eu falei, nossa, seria mais fácil eu pegar lá no Senai, né, desmontar a bomba e o professor me falar, né, e a gente tá olhando ali, e lá eu fazer o relatório, né? Ô, Seria Hilton, bem é mais isso fácil. mesmo, mas é isso. Ali é só uma suposição de pessoas, mas vocês fizeram no presencial. Era só descrever o presencial no relatório. Era isso a atividade. Foi isso que eu falei Pois lá é, no só que assim, primeiro. Ah, aham. Só que lá na aula, nós não fazíamos o relatório. Lá ele não pedia para abrir o aplicativo para a gente estar fazendo, entendeu? não, mas Porque você não seria faz mais na fácil hora. para nós. Vamos lá. Ou Como então que fazer funciona? no papel. É, como que funciona. E até por isso que eu vou mudar a didática com vocês. Na primeira web aula da UC anterior, eu falei sobre isso. O que que eu falei? Grave o professor fazendo, leve um papel para anotar.
Pergunte, porque depois você vai ter que fazer o relatório conforme o que foi feito no presencial. Tá lá no primeiro vídeo. Se vocês quiserem assistir, tem lá. E aí eu acho que o pessoal, o que que acontece? Não é o seu caso que você está sempre aqui. Mas dos demais, só se preocupou na hora da entrega. Aí viu que era muita coisa, não lembrou que tinha que anotar no presencial. Mas o presencial não acontece à toa, não, pessoal. O presencial, justamente, né, quando ele vem de encontro com as SAPs, e daqui para frente vai ter muito disso. Vocês têm que anotar no presencial. Ele não vai parar para você fazer o relatório, mas você vai Não. anotando lá, leva um caderninho, anota, filma. Por que filmar? Porque muitas vezes é uma. Vamos lá, a desmontagem você não gastou. Vamos dizer que o professor gastou 10 minutos para desmontar. Um vídeo de 10 minutos, o celular você vai lá, assiste depois, já faz o relatório, apaga. Não, eu creio que se o celular tiver uma memória mais ou menos, vai conseguir fazer. E não precisa ser só uma pessoa, né? Pode ser diversas. Sim, Cláudio. A gente desmontou a bomba lá, a gente fez. Então, todos os relatórios eram de acordo com o presencial. Isso, E, só que as informações que do SAP era muito além do que nós desmontou lá, entendeu? Do que a gente fez lá, o relatório. As informações que estava pedindo no relatório eram muitas e não tinha toda aquela especificação na bomba que a gente tirou, não. A gente fez, que nem a gente desmontou uma bomba. O Hilton mesmo desmontou uma bomba de gacheta, não foi, Hilton? Oi. E eu desmontei uma outra lá, que não era gacheta. E não aí, tinha acoplamento, né? isso, a gente fez lá um relatório. Só que as informações não era tanta que nem aquelas outras que estavam no relatório lá pedindo da SAP. Vamos lá. Como que é feita a SAP, então? Para esclarecer isso aí. A SAP é feita por um mundo ideal, né? Então, ali é para você ter um alinhamento a laser, para você ter uma análise vibracional, pelo menos uma canetinha, para você ter um visor termográfico. Então, tudo isso é a ideia da SAP. Na prática, pode ser que na escola não tenha um desses elementos ou não dê tempo de trabalhar todos, até porque a turma de vocês tem um tamanho até considerável para trabalhar. E agora, Então, você falou certo, tem alguns que não tem a canetinha. se não trabalhou um dos elementos, é só falar, professor, na SAP não respondi isso porque não tinha. E eu vou entender que de fato entendeu. Teve muita gente que tirou nota boa, não colocou, por exemplo, análise vibracional. E eu entendi que não tinha. Se, por exemplo, você me devolve a SAP, não tem análise vibracional no seu, do Wilton tem, aí já me acende um alerta. Aí eu vou lá pesquisar. Se os dois foram no mesmo dia, foram no mesmo dia. Ah, não, o Cláudio faltou no dia que foi essa. Eu falei, então o Cláudio não tem como saber, ele faltou, né? Os dois foram no mesmo dia, um anotou e o outro não, aí já me assusta. Aí eu vou perguntar para o professor do presencial, o que aconteceu, né? Eu vou ver pela nota, às vezes o cara chegou atrasado ou saiu mais cedo, mas de fato é comparado um pelo outro. E se não tem uma informação, não quer dizer que eu vou tirar a nota de vocês, eu vou verificar se teve ou não. Ninguém colocou análise vibracional, então eu já presumo que não teve. Vou lá no Eudes, teve o análise vibracional? Aí ele vai me explicar, pô, a caneta estava usando a outra turma, ou cedeu para um experimento numa indústria bem naquele final de semana. Então, não deu para fazer. Beleza, sem problema nenhum, a nota vai valer 10 sem aquela informação. Então é Mas, isso, pessoal. Quando não tem, não quer dizer que você precise colocar tudo, né? Você foi lá, fez o presencial, não tinha, então você pode até escrever embaixo, professor, não foi feita análise vibracional porque a caneta não estava lá. O instrumento, né? No caso, o instrumento não estava. estava sem bateria. Então, exatamente isso. Então não tem problema nenhum não ter uma informação. Agora, por exemplo, o cara não me responder a diferença entre os dois tipos de rolamento. Isso aí, se ele procurar no site da SKF de rolamento, vai ter dizendo sobre os dois, né? Teve muita gente. E aí eu vou lá e copio só o SKF, não. De acordo com a montagem realizada, foi verificado que no manual técnico o rolamento tal, né, que estava montado não é o adequado. O rolamento adequado é o X. Qual, aí você coloca, né, o que é cada um e o outro, e no fim, como a bomba, né, tem por especificação esse tipo de rolamento, devido a mesma sofrer. Aí você olha lá, se era o autocompensador, né, cargas radiais, vou usar empírico, cargas radiais e com alguns níveis,
pequenos níveis de desbalanceamento do eixo que pode ocorrer no seu funcionamento. Por isso, o rolamento autocompensador é mais adequado do que o rolamento que estava montado. Então, aí você pode colocar até uma solução no fim, né? É adequado que seja listado no manual de operações o rolamento a ser adequado e que seja informado ao almoxarife, departamento de compras, qual o sobressalente que deve ser mantido em estoque. Pronto, acabou. Assim, é justamente essas informações e que vocês vivem, né? Pelo que vocês me contaram da última vez, quase todo mundo vivia lá na parte de manutenção e isso faz parte do dia a dia. Eu creio que muito mais verbal do que escrito. Então a dificuldade foi trazer para o papel, né? Então o que a gente vem treinando é justamente isso, estimular mais vocês escreverem, para que de fato fiquem safos aí quando saírem, vocês vão ter que fazer bastante relatório, assim como o Wilton disse, né? De ver os demais, e no fim, Wilton, vai ser você também que vai ter que produzir esses relatórios. Então a gente vai treinando e praticando aqui para que vocês cheguem safos lá no mercado de trabalho, né? Que já estão Beleza. e fiquem mais safos. Combinado? Rapaz, a minha alegria é poder pegar um relatório e desmanjar ele mesmo, botar para moer, entendeu? Porque assim, velho, é bom você pegar, abrir uma bomba, você especificar tudinho que tá certo, o que tá errado. No dia mesmo lá que eu abri a bomba centrífuga, a primeira coisa que eu vi lá que tava quebrado lá era esqueci o nome da peça. Tinha uma pecinha lá que ela era de encaixe lá, e dos dois lados ela ia parafuso. Aí da lateral dela tava quebrada. Então, assim, Mancal? acho que era o mancal, cara. Eu acho que era. Eu não tenho certeza, eu não lembro mais muito bem dela. Mas eu creio que era o mancal. E assim, o cara tem que ter o olho crítico, você tem que olhar o problema. Esses dias mesmo, minha esposa aqui comprou uma máquina, e aí um colega meu, ele é técnico mecânico, ele chegou e olhou a máquina, olhou por baixo e falou, cara, essa máquina sua tá quebrada. Eu falei, é brincadeira. E a máquina nova, cara. E aí ele falou, moço, é por isso que eu trabalho na empresa lá como um cara que olha defeito, eu já procuro logo o defeito. Então, assim, é muito bom você pegar e fazer um relatório, especificar tudinho, né, em relação àquilo que você está fazendo. E lembrando que o relatório, a ideia dele é o seguinte, Hilton. Quando você emite, por exemplo, você vai lá, desse caso aí da sua máquina, você vai devolver ela para garantia e para conserto. Você emitindo um relatório, o cara que recebe ele vai ler e vai saber o que tem que fazer, o que foi feito, qual a inspeção e qual a ação que tem que tomar. Se ele tiver que passar para outro da equipe dele, o cara vai ler o relatório de novo. Você tem que passar para o chefe dos dois, o cara lê o relatório de novo. Você tem que passar para o almoxarife, o cara lê o relatório de novo. Imagina você tendo que explicar a mesma coisa para 5, 6 pessoas. E passa uma semana, o cara liga, querendo tirar uma dúvida e você tem que explicar de novo. Então o relatório te dá ganho nisso. Segundo ponto, te devolvem a máquina e não trocam a peça que você falou. Como que você prova que de fato foi dito? Muita gente faz ligação por telefone e não grava. O relatório está aí para isso. Aqui, ó, tá no papel. Você não fez porque você não leu e você não leu porque você não quis. Então, o relatório está aí para te provar isso. Então, ele te facilita diversas coisas num futuro, né? Por exemplo, uma OS é um tipo de relatório. A gente viu lá, a Lília mostrou o relatório de visita técnica, né? Ah, vou fazer um relatório de uma situação que está não conforme. Tem um relatório de não conformidade também, um relatório que pode ser para vocês uma OS do mesmo jeito, né? Que na indústria, de fato, a gente tudo vira OS, né? Tudo vira ordem de serviço, mas são relatórios. Aqueles que vocês fizerem no nivelamento é um tipo de relatório. Do pé manco é um tipo de relatório, que é o nivelamento. A gente teve o outro lá da verificação da montagem, né? Que vocês viram mancal. Outros, uns montaram com gacheta e outros não. É um tipo de relatório também. A diferença é que aquele já vem pré-determinado o que você preenche, como se fosse um checklist. E tem outros, igual o caso da sua máquina, que você tem que descrever uma situação não conforme, uma tomada de decisão, um plano de ação. E aí o papel te ajuda nisso, entendeu? Imagina você. Verdade. É basicamente isso que ele faz.
Então, o que que a gente faz? A gente transfere o nosso conhecimento, a nossa experiência, o fato, como a Lilian disse, para o papel, lógico, com uma linguagem, né, um pouco mais técnica, porque a gente já está falando com técnicos nesse caso. Se você não for fazer um relatório para técnicos, aí você tenta usar uma linguagem mais fácil de ser entendida, né? Com menos jargões, que a gente aqui, quando fala uma ou outra peça, todo mundo conhece, pode ser que um leigo não. Então você vai vendo, vou entregar meu relatório de manutenção para o meu gerente de manutenção, ele vai ter que entender, pô, mas agora eu vou ter que entregar meu relatório de manutenção para o meu almoxarife. Então, muitas vezes você vai ter que deixar uma linguagem mais simples. Vou fazer esse relatório aqui para o meu departamento de, não sei se você chama de CAPEX ou OPEX, mas que controla a parte financeira. Então ali já vai ser diferente, o cara não entende manutenção, então eu já vou ter que deixar meu relatório mais pautado em produção, em quanto que vai ser a lucratividade, em quanto que vai ser o custo da minha parada anual, entendeu? É muito disso. Mas primeiro a gente entende como faz e depois a gente olha quem vai receber para imaginar e projetar qual vai ser a nossa linguagem e no que a gente vai focar o nosso relatório, Entendi. entendeu? Lá Mas lá na empresa mesmo, eu fazia OS, fazia muita OS, porque assim, quebrava vários equipamentos lá, e aí os lugares que quebrava que eu não sabia, eu perguntava ao rapaz lá, que sabia mais que eu, né? Aí ele falou, tal lugar, aí eu colocava lá na OS, tal lugar, quebrou e tal, parou tal hora, aí o nome do mecânico eu colocava as especificações, tudinho que pedia. Então, essa OS aí me ajudou demais, então. Exatamente. O relatório, a OS é um tipo de relatório, às vezes a gente fala o relatório técnico é aquele que não tem nada, né? A gente que tem que bolar a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, né? Mas não foge muito disso, não. É a nossa rotina, é o nosso dia a dia, a atividade que a gente faz, Hilton. Só muda o enfoque, muitas vezes, para quem vai receber o relatório. É isso que muda, mas a atividade em si, o que a gente descreve, é o que a gente faz. Nada muito longe Entendi. disso. Beleza. Combinado? Cláudio, Combinado. Hilton, combinar na próxima, então a gente vem com hidráulica, pneumática e depois a parte de CLP. Tá bom? Beleza. Peço aí que Beleza. estudem, mantenham-se estudando aí. Todo mundo, boa semana. Fiquem com Deus e até a nossa próxima web. Valeu, Falou. obrigado. Com Deus. Tchau, tchau.